Salve, salve rapaziada, meu nome é Vitor Souza, eu sou trader esportivo. Seja bem-vindo a esse quadro aqui no meu canal, o primeiro vídeo sobre análises, dicas, palpites sobre apostas esportivas. As análises vão ser do dia 8/9, tem alguns jogos aqui que eu selecionei para falar para vocês, espero que vocês gostem. Vem compartilhar comigo esse momento que vai servir também para mim como estudo, né, para estar identificando alguns pontos ali de um determinado jogo e espero que eu possa ajudar você também de alguma forma nesse processo. O primeiro jogo que eu selecionei aqui é Zâmbia e Marrocos, às 10 horas. Zâmbia com uma odd de 5,25 e Marrocos 1,62. A seleção da Zâmbia ela vem tentando seguir na luta por essa segunda colocação do grupo. Se a gente for ver aqui, Marrocos está em primeiro exatamente com 18 pontos, Tanzânia com 10 e Zâmbia com 6. Só que a Zâmbia ela tem 3 jogos para fazer, né? Então ela vai, Marrocos já está classificado, ela vai brigar aqui por essa segunda posição. Mesmo que a sua situação para alcançar um lugar nos playoffs seja difícil, Zâmbia vai pro tudo ou nada basicamente. O time da Zâmbia tem 2 vitórias e 3 derrotas, fez 9 gols e tomou um total de 7. O que a gente pode levar aqui de consideração para esse jogo? Que Marrocos ele deve colocar alguns jogadores que não vêm atuando para dar uma rodagem. Pode ser que o time de Marrocos não seja o seu time titular. E claro que time por time, Marrocos é uma seleção muito mais qualificada, né? Vocês podem ver, inclusive eu fiz esse jogo entre Marrocos e Niger. Marrocos ele tem um estilo de jogo muito cadenciado, lembrando que Marrocos foi semifinalista da Copa do Mundo de 2022 e perdeu para a França. Então ele tem esse jogo muito cadenciado e vai amassando o seu adversário até achar ali um jogo que coloca muito o seu adversário para trás, um jogo muito onde ele tem que propor o jogo, né? Até porque Marrocos é uma das melhores seleções desse continente. Se a gente for ver aqui, por exemplo, tem o Bono, que é um excelente goleiro, o Hakimi, o Brahim Dias, o Amrabat, que é um bagre, né? Mas tem jogadores do PSV, do Leverkusen. Então, assim, Marrocos é uma excelente seleção. Agora, o que tem que ver é o seguinte: qual é o time que a Marrocos vai colocar para jogar diante da Zâmbia? Porque Marrocos simplesmente pode entrar aqui um pouco relaxado, né, por já ter essa classificação, com um time misto até então, e por exemplo estar necessitando muito dessa vitória, pode ser que faça um jogo duro contra Marrocos e aí acabe se aproveitando, né, dessa morosidade que Marrocos pode apresentar para a Zâmbia. Então, esse é um jogo que pode ser que tenha aqui uma pegadinha e esse favoritismo para Marrocos aqui pré-live possa ser que no live não aconteça. A gente precisa ver muito qual vai ser a postura de Marrocos e qual vai ser o time que Marrocos vem aqui para esse confronto. Um outro jogo que eu queria deixar aqui como observação é Belarus e Escócia, né? Belarus que tem um mod de 7, Escócia de 1,50. E assim, prestar muita atenção no live para as bolas paradas da Escócia, para os escanteios da Escócia. É uma arma em potencial aqui da Escócia. Escócia que está num grupo entre Grécia, Escócia, Dinamarca e Belarus. Belarus muito provavelmente não vai brigar por essa vaga, vai ficar entre Grécia, Escócia e Dinamarca. É um grupo até então equilibrado. Grécia e Dinamarca vão se enfrentar, então dependendo desse confronto, pode ser que a Escócia aqui vai a 4 pontos, esse grupo dê uma embolada, né? Porque eu não vejo a Dinamarca perdendo para a Grécia, eu vejo ali um empate da Dinamarca ou uma vitória, e aí acaba que esse grupo fica um pouco embolado, então ganhar de Belarus é praticamente obrigação da Escócia. Então, muito cuidado, né? Ou um ponto da gente prestar atenção ali, caso esteja num back Escócia, de você estar a favor da Escócia ali, quando eles estiverem tendo escanteio, quando eles estiverem tendo bola parada, e principalmente numa jogada que eles têm muito, que é chegar na linha de fundo e cruzar. Então, se a Escócia estiver conseguindo fazer isso, né, com facilidade para cima da defesa de Belarus, é um forte indício ali de que a Escócia vai ter uma facilidade, né, e esse gol pode estar próximo. Um outro jogo também às 13h45 entre Croácia e Montenegro. Croácia que
super favorita, odd de 1,20, muito provavelmente vai ganhar de Montenegro, que não vem apresentando bons resultados, ó. Perdeu para a República Tcheca de 2-0 jogando dentro de casa, empatou com a Armênia, perdeu de novo para a República Tcheca, fez 1-0 só em Ilhas Faroé, 3-1, tomou gol de Gibraltar, e a Croácia, aqui dentro do seu grupo, muito provavelmente tende a se classificar com muita facilidade. Inclusive, vejo que essa vaga vai ficar entre República Tcheca e Croácia, né? As duas vão disputar ali pela primeira colocação. A Croácia tem 3 jogos, então assim, tem 2 a menos que a República Tcheca e tende, com certeza, com facilidade, ganhar de Montenegro. E agora, passando por um jogo que me chama bastante atenção, que é Israel e Itália, uma odd de 7 para Israel e uma odd de 1,42 para a Itália ganhar esse jogo, a gente tende aqui a dizer que, basicamente, a estreia do Gattuso, ele renovou, né, as esperanças para essa sequência de eliminatórias que a Itália vai ter. Por mais que o outro adversário da Itália, que foi aqui a Estônia, né, que tomou inclusive de 5, esses gols saíram a maioria no segundo tempo, inclusive, assim, esse gol, eu tava fazendo back ao under, eu acabei pegando um gol nesse jogo, que foi o segundo gol da Itália. Peguei, o terceiro para mim era muito claro, eu acabei não pegando por uma desatenção minha e acabei tomando, se não me falha a memória, o quarto e o quinto gol da Itália, né, ali nos preços que na minha visão estava inflacionado, estava quase 10 ticks por minuto e assim, eu achei que não valia aquilo e acabei tomando esses gols da Itália. Eu trabalho na Betfair, né, é uma exchange, vou deixar o link aqui para caso você queira se cadastrar e lá você consegue fazer trade esportivo, né, fazer trading. Então aqui eu acabei tomando e essa Itália teve muita dificuldade para furar logo no começo essa zaga da Estônia, tá? E Israel, ela geralmente faz um jogo diante da Itália, muito provavelmente ela vai recuar, mas Israel sabe marcar no contra-ataque, sabe jogar no contra-ataque. Tem, diga-se de passagem, um bom ataque. E assim, olha como esse grupo tá. Esse para mim aqui é um jogo da morte para a Itália, tá? A Itália tem que ganhar aqui, ganhar ou ganhar. Não tem outra escolha, até porque ela tá com 6 pontos e ela ganhando aqui para uma Itália que não participou das últimas 2 Copas, né, pensando em classificação, lutando até mesmo por essa primeira colocação, acredito que ainda tem chance, porque ela faz um jogo contra Israel, depois pega Israel dentro de casa, né, tem os 2 jogos bônus aqui, que se eu não me engano ainda é contra a Estônia depois pega a Noruega ainda, então tem chance sim dessa primeira colocação, e esse jogo aqui, se a Itália perder, aí sim ela começa a se complicar aqui. É um jogo que a Itália provavelmente vai ganhar? Sim, com certeza, né? Acho que ninguém aqui diz que Israel vai ganhar esse confronto. Mas assim, muito cuidado, porque pode ser que Israel adote esperar, chamar a Itália para cima, né? E a Itália simplesmente tá ali em cima de Israel achar um contra-ataque, marcar um gol e fechar a casinha, porque Israel tem esse contra-ataque. Inclusive, assim, a Itália ela toma muito gol depois dos 30 minutos. Eu tirei esses dados do Futat, né? Assim, entre os 30 até os 45 minutos do primeiro tempo, a Itália basicamente sofreu 4 gols, né, nesse intervalo de tempo no primeiro tempo. E Israel tende no final do jogo, se lançar basicamente atrás do resultado ou ampliar essa vantagem, né? Geralmente ali tem um dado que Israel, também tirei do Futats, é uma plataforma de estatística, Israel marcou 3 gols depois de 70 minutos e sofreu também 3, né? Então esse over ali no final do jogo, caso o jogo esteja 1-1 ou então o jogo ali Israel esteja perdendo, pode ser que se lance e aí fica um jogo muito mais aberto. Então aqui é sim um jogo que a Itália precisa ganhar pressão de classificação. Mas como eu disse, nunca se esqueça dos contra-ataques que Israel vai ter nesse jogo. Com certeza vai ter. Um outro jogo que tem aqui é entre Suíça e Eslovênia, né? Uma odd de 1,45 para a Suíça, a grande favorita aqui contra a Eslovênia, que não vem numa sequência tão boa, né? A Eslovênia aqui empatou com a Suécia, tem alguns jogos aqui que empatou aqui também, ganhou aqui da Bósnia, ganhou aqui de Luxemburgo, né? Então, assim, ganhou aqui da Eslováquia, mas assim, a Suíça ela chega para esse confronto embalada pela sequência recente que teve. Se você for olhar aqui a race da Suíça, são 4 vitórias, né? Os últimos 5 jogos, 4 vitórias e um empate. O Embolo vem assim numa
numa grande sequência, numa grande fase, que é o principal atacante, inclusive já deixo aqui um palpite, que é embolou para marcar a qualquer momento, o Saud deve estar provavelmente acima de 1,80. E assim, depois que a Suíça ela foi rebaixada para a segunda divisão, né, a Série B da Nations League, ali num grupo que era bem complicado, inclusive, que tinha, se eu não me engano, Espanha, Dinamarca e Sérvia. Acabei de ver aqui, dei uma... Poxa, às vezes a gente tem que dar uma olhadinha. Era um grupo que tinha Espanha, Dinamarca e Sérvia, né? Depois disso, que ela foi rebaixada, a equipe encontrou, diante de alguns jogos, diante de Luxemburgo, México e Estados Unidos, né, alguns placares positivos. Então, chega assim, embalada, venceu o Kosovo aqui por 4-0, né? Então, aqui o Embolou também vem para marcar. Tem o Akanji, que é o jogador do Manchester City, o goleiro é do Dortmund, né? Então, assim, tem uma boa seleção, diferentemente aqui da Eslovênia, que tem algumas certas dificuldades, né? E pensando aqui em classificação, o grupo aqui entre Suíça, Suécia, Eslovênia e Kosovo, aqui a Suíça é grande favorita também, junto com a Suécia, muito provavelmente as duas vão ficar brigando por essa primeira e segunda colocação, né? Então a Suíça tem tudo para ganhar esse confronto. E assim, ainda falando da Suíça, essa Suíça ela finaliza pouco no gol, né? O confronto, inclusive, contra o Kosovo foi 10 finalizações, mas 5 delas, por exemplo, foram no alvo. Então, é um time que é muito, muito, muito eficiente e provavelmente ganhará o seu confronto. E um último jogo aqui que eu separei é entre Gana contra Mali, né? Inclusive, o último jogo de Gana, que foi contra Shade, eu tomei esse gol de Shade em back ao under aqui. Era um momento que o mercado estava dando back, o jogo, Gana não fazia muita coisa, parece que fez 1-0 e deitou em cima do resultado, e aí Shade foi pro ataque, o cara deu um chute meio que torto, que desviou em alguém, e aí acabou enganando o goleiro. Então assim, Gana tem aqui seus 16 pontos, é a primeira colocada desse grupo, tá próximo aqui de confirmar a vaga para a Copa do Mundo de forma direta, né, como primeira colocada. Por mais que tenha empatado aqui contra a Shade, aqui são 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O ataque marcou 16 gols e a defesa sofreu 6. Né? Já Mali venceu aqui Comoros no seu último jogo aqui por 3-0, deu um ânimo aqui para Mali, que vai encarar uma decisão, basicamente, aqui contra a Gana, né? Na minha visão, é uma decisão, até porque Mali aqui tá com 12 pontos, ainda tem chance aqui de classificação, e aqui restam 3 jogos ainda para a Gana realizar. Precisa dar uma resposta para o seu torcedor, porque empatar com o Shade aqui, que 4 derrotas seguidas, né? E conseguiu um empate contra a Gana, tem 1 ponto só, foi até então vexatório. E Gana precisa dessa resposta, precisa ganhar, até porque aqui Comoros, Madagascar e se Mali ganha de Gana, acaba enrolando ainda mais esse grupo e Gana acaba podendo se complicar, né? Até porque Mali também tem 7 jogos, assim como Gana, Comoros já jogou, Madagascar ainda vai jogar também, pode ir a 16, né? Então, Gana precisa de uma vez por todas, né, espantar esses fantasmas que existem aqui, até porque é mais seleção do que essas outras, é uma seleção que sempre tá ali na Copa do Mundo, que tem jogadores interessantes, que faz um jogo muito físico, então imagino sim que vai ser um jogo difícil, né? Imagino que também vai ser um jogo para gols, porque 1-0 de Gana abre esse jogo e 1-0 de Mali também, Gana vai para cima. Então veja que com muito bons olhos um over 1,5, né? E acredito que Gana vai ter trabalho. Não acho que não vai ser uma vitória fácil, não. Acredito até no empate nesse jogo. De qualquer forma é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise aqui breve, né, rápida e simples. E me acompanha para mais vídeos. Vou deixar minhas redes sociais aqui na descrição. E até qualquer hora, tamo junto.